Louvado seja o Senhor, irmãos. Essa escola da verdade, como Deus triuno e a pessoa e obra de Cristo. Todos nós sabemos que há um só Deus no universo, mas esse Deus, ele é um. Esse Deus tem um propósito eterno. E o propósito eterno de Deus é ter uma expressão coletiva na terra. E para isso, o Senhor precisa se dispensar a nós. E Ele tem essa economia e esse propósito eterno porque Ele nos ama. E por isso, por nos amar, Ele quer ser um conosco. E para ser um conosco, Ele tem que nos dar a sua vida e natureza eternas. E para isso, Deus precisa se dispensar a nós. Mas para que Deus se dispense a nós, Ele precisa ser triuno. Essa escola aí falou lá sobre a pessoa e a obra de Cristo. Mas eu vim embora antes, então eu não posso falar sobre isso, sobre como foi falado lá. Mas a minha experiência nessa escola da verdade, essa escola da verdade tinha tudo para ser a pior escola da verdade que eu já fui na minha vida. Estava muito difícil ir para essa escola da verdade. Eu ia ter que voltar antes, a gente não foi com o ônibus fretado, eu estava muito desanimado, estava com o coração muito cheio. Estava muito aflito. E eu cheguei lá e os 2 primeiros dias realmente foram os piores dias de escola da verdade para mim. Mas um irmão me apacentou muito. Um irmão chegou para mim de manhã e falou: João, o Senhor veio à terra, o Senhor foi homem, Ele sabe de tudo que você está passando. Ele passou por tudo e mais um pouco. Ele conhece nossos sentimentos. E no dia seguinte teve uma mensagem que falou exatamente sobre isso. E depois daquele dia eu consegui desfrutar mais do Senhor. E eu desfrutei do Senhor como Espírito. O Senhor, Ele se tornou o Espírito. Ele é eternamente triuno, Ele sempre foi triuno, mas Ele passou por um processo para que eu pudesse ter o Espírito que dá a vida. Para que eu pudesse ter um Espírito no meu interior que tocasse o Deus triuno. Porque o Deus triuno completo, a natureza dele é Espírito. E não é possível desfrutar o Deus triuno sem ser no Espírito, porque a natureza dele é Espírito. Então eu desfrutei muito que nós temos um Espírito excelente em nós. Louvado seja o Senhor, porque nós temos um Espírito excelente em nós. João 4:24 diz: Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e veracidade. Irmãos, temos um Espírito excelente. Eu queria só proclamar a estrofe do hino 1113, o coro do hino, que diz: ó, Ele é o Espírito em nós, excelente Espírito em nós. Deus no Filho está, e o Filho hoje é o Espírito da vida em nós. Irmãos, temos um Espírito excelente. Podemos contatar o Deus triuno, podemos desfrutar o Deus triuno, por meio do Espírito excelente que temos em nós. Ligado. Tá ligado. Tadashi. Amém. Que privilégio, né, estar contemplando o Senhor todos esses dias. O primeiro ponto que eu queria falar é sobre o propósito eterno do Senhor, né? Que o irmão ele deixou bem simples para a gente, que é como se fosse as nossas metas, né? Eu, por exemplo, eu quero me formar, eu quero casar, eu quero ter minha família, eu quero ter minha casa, e eu vou lutar, né, para que essas metas sejam alcançadas. E é assim com o propósito do Senhor. Ele quer se mesclar a nós, se dispensar a nós, para que esse eterno propósito seja alcançado. Eu vou falar... Efésios 3, 9 ao 12.
e iluminar a todos para que vejam qual é a economia do mistério, o qual ao longo das eras esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e autoridades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, em que temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. O outro ponto que eu fui constrangida e consolada ao mesmo tempo foi uma experiência do irmão, que eu vou tentar falar, peraí. Eu vou tentar ser rápida. Não precisa não. Ele explicou que ele nasceu no Chile, né? E ele morava nessa primeira, bem no iniciozinho do Chile. E aí ele precisava mudar para cá. E aí tinha duas formas dele ir até aqui. A primeira é pelo ônibus, que era um dia de viagem. E aí quem foi de ônibus foi a mãe, o filho novinho, né? Que ele precisava cuidar do filho, e o filho mais velho, que precisava cuidar da mãe. E aí ele e o pai foi de caminhão. E aí essa viagem era uns 4 dias de viagem. E aí ele ia de carona, né, com um tanto de trem lá, de caminhão, tipo, sofá, esses trem tudo. E aí ele ficou muito preocupado, porque o caminhão não ia deixar eles aqui, na casa deles, ia deixar aqui. E aí, por mais que pareça um percurso pequeno, é um percurso longo, né? Para carregar fogão, geladeira. E aí ele chegou para o pai dele e falou: pai, o que a gente vai fazer quando a gente chegar aqui? Aí o pai dele falou: eu não sei, mas eu confio no Senhor. E aí eles oraram o percurso inteiro, até que o motorista ele recebeu uma ligação. E o motorista precisava vir aqui e depois voltar. Então, ele ia passar na porta da casa deles, ia deixar eles na porta da casa deles. E quando chegou lá, o pai dele, né, foi pagar os R$50 que ele tinha só. E aí o motorista falou: eu não sou cristão, mas eu criei, depois dessa experiência de vocês, que há um Deus, né? E o mínimo que eu posso fazer é não cobrar de vocês. Então, eu ando muito preocupada esses últimos dias com faculdade, que eu necessito de uma bolsa maior, né, de estudo. E eu fui confortada, que eu preciso só crer no Senhor, né, só confiar. E agora eu só vou finalizar com João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém pelo Deus triuno. E esse Deus triuno, um dia ele voltará. Me tocou muito que na primeira vinda ele virá como um ladrão. Um ladrão não avisa quando ele vai. Do mesmo jeito será o nosso Senhor. Ele virá para buscar os prudentes. Os prudentes nós vimos na passagem de Mateus 25:1, que fala sobre as virgens, que tem 10 virgens, 5 são prudentes e 5 insensatas. Irmãos, devemos aprender a ser como essas virgens prudentes, que tinham azeite em suas vasilhas, que tinham azeite em suas lâmpadas. Me tocou muito um hino que fala: vigiemos, não sabemos quando vem, tens azeite na vasilha, és um servo que é fiel, vamos encontrá-lo, ele tem real valor, volta o coração ao noivo, teu amor, aleluia, que esse noivo voltará, mas ele não virá só uma vez como um ladrão, a sua segunda vinda também virá, ele virá, que após as bodas, Cristo descerá abertamente sobre a terra, não mais como um ladrão, mas como um grande poder, com grande glória, e será visto por todas as tribos da terra prometida. O Senhor voltará para os seus. Aleluia. Amém, aleluia. Aleluia, porque o Espírito é o Deus triuno, processado e consumado. E aleluia que Deus é 3 economicamente para nos alcançar. E assim, eu fui muito tocada por essa palavra, porque em minha experiência, o Espírito, ele me selou, como diz em Efésios 1:13, em quem também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E assim, eu achei isso muito rico, porque esse selo é para saturar. E
saturar a gente é também nos possuir. Igualmente, em Ezequiel 47:3, vem um homem no rio, um homem de bronze. E o bronze é o juízo de Deus. E ele vem para medir a pessoa. E essa medição também é para posse, porque a gente não mede o que a gente não vai possuir. E eu achei muito precioso, eu aprendi a desfrutar esse homem de bronze, porque é a partir do medir dele, do julgar de Deus, que eu posso ser mais de Deus. Todo o meu ser passa a ser mais possuído por Deus. E assim, alegoricamente falando, juntando isso ao selo, o selo, ele tem uma tinta, né? E essa tinta, ela satura o papel. A cada tempo que ela vai passando, que o selo vai ficando por cima do papel, mais a tinta vai encharcando o papel. E da mesma maneira, é esse Espírito. Quando invocamos o nome do Senhor, que é um nome, porém vem os três, que são um. Então, ele nos satura. E isso é simplesmente maravilhoso. E um hino que eu desfrutei lá foi o hino 11:15, que diz: flui aqui, aonde quer que vá, vida, sim, aos confins a todos levará. Um clamor, ó Senhor, temos, pois, a Ti, mais e mais vem nos medir e possuir. Louvado seja o Senhor por essa Escola da Verdade, irmãos. Nessa Escola da Verdade é um tema só, mas ele foi dividido em dois nas mensagens. Foi o Deus triuno e a pessoa e a obra de Cristo foi outra mensagem. E sobre o Deus triuno, eu desfrutei que ele não se fez triuno por nós, mas desde a eternidade passada ele já era triuno. E se ele não fosse triuno, não haveria caminho para a salvação para nós, porque o Pai foi quem planejou, o Espírito cumpriu, ou o Filho cumpriu, e o Espírito sela em nós que somos filhos de Deus. E esse Deus triuno hoje está em nós. E sobre a pessoa e obra de Cristo, eu desfrutei que o Senhor cumpriu as justas exigências de Deus. Nós tínhamos uma dívida com o Senhor, uma dívida que para nós era impagável. E segundo essa justiça seríamos condenados. Mas o Senhor morreu, o Senhor encarnou, teve um viver humano, morreu, ressuscitou, ascendeu e hoje Ele está em nós. Então, as justas exigências de Deus foram cumpridas. Em Romanos 8, 3 e 4 diz: pois o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne de pecado, e no tocante ao pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando o irmão estava dando essas mensagens sobre a pessoa e a obra de Cristo, ele fez um desenho no quadro sobre todo o processo que o Senhor passou, desde a encarnação até a ascensão. E no final, eu ganhei muito, porque Ele não está distante da gente, Ele não está no trono, no céu, distante da gente, mas Ele está em nós, Ele está em nosso espírito. Hoje temos um espírito mesclado, e o Senhor é completamente acessível a nós. Amém. Aleluia pela pessoa e obra de Cristo. Eu desfrutei muito dessa parte sobre a pessoa de Cristo, porque o irmão explicou que uma pessoa é uma pessoa, ele é algo individual, ele é algo único. Então eu fui olhar o significado de pessoa no dicionário e fala que é alguém dotado de personalidade, sentimentos e individualidade, alguém que tem uma mente que pensa e que sente. Então, o Senhor, Ele é uma pessoa, e que pessoa maravilhosa é o Senhor. O Senhor é uma pessoa muito atraente, o Senhor é uma pessoa muito amável, e tudo que nós precisamos é a pessoa de Cristo. E Cristo significa ungido, e o ungido é aquele que leva a cabo o propósito de Deus. Muitas vezes a gente percebe que nós não somos, mas em Mateus 16:16, Pedro fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, nós podemos falar: Senhor, eu não sou o Cristo, mas tu és o Cristo, tu levarás a cabo o propósito de Deus, eu confio em ti para levar a cabo o propósito de Deus. E também sobre alguns aspectos da pessoa de Cristo. O Senhor é um homem, e louvado seja o Senhor Jesus é um homem. Ele não é apenas o Deus lá nos céus, mas Ele é um homem que veio à terra e teve um viver humano normal.
E me tocou muito uma parte que fala que o Senhor ele chegou no poço para falar com a mulher samaritana e fala que ele estava cansado da viagem. E muitas vezes eu estou cansada de muita coisa, muitas vezes a gente está cansado da faculdade, a gente está cansado do nosso viver humano, e eu toquei muito que o meu Senhor me compreende. Eu posso chegar ao Senhor e falar, Senhor, eu estou cansado, e o Senhor vai falar, eu sei como você se sente. E Ele também é o único Salvador. O nosso Senhor é o único Salvador. Muitas vezes eu busco salvação em muitas coisas. O irmão deu o exemplo do chat GPT, que muitas vezes a gente vai lá olhar no chat a primeira coisa e a gente vai no chat para ter a resposta. Mas o Senhor é o único Salvador. O Senhor deve ser o primeiro em todas as coisas. E eu vou ler o versículo de Isaías, alguns versículos, que fala, Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. E no 10 fala, vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais, que sou eu mesmo, e antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Aleluia, porque o Senhor é o nosso único Salvador. E eu desfrutei também do hino 645, que fala, ó alma, tu andas cansada, sem luz ver na escuridão, só volta os olhos para Cristo, terás vida plena então. Olha firme para Cristo, para o rosto feliz de Jesus, e problemas desaparecerão na luz plena da glória de Deus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor pelo Deus triuno. São três, mas em essência é um só. E não apenas o Pai é Deus, mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. E aleluia pela sua obra redentora. Hoje Ele está dentro de nós, como este Espírito que dá vida. E me é muito desfrutado que este Espírito entrou em nós. Hoje Ele está em nosso Espírito. Hoje Ele entende por tudo que nós passamos, pois está em nós. E esse Espírito há dois aspectos, o aspecto essencial e o aspecto econômico. Para que possa cumprir a obra do Senhor, é necessário passarmos por esses dois aspectos. Neste aspecto essencial, o Senhor nos regenerou. Também nesse aspecto, nós podemos desfrutar a Cristo como nossa vida interior. Neste Espírito, Ele foi soprado no Cristo ressurreto. E em João 20:22 diz, e havendo dito isso, soprou neles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo, este Espírito que dá vida. Hoje recebemos em nosso interior. E Ele, por meio dele, há o aspecto econômico, que ao desfrutarmos o Senhor, ao desfrutarmos a Cristo como tudo para nós, nós podemos ser equipados e totalmente preparados para poder realizar a obra do Senhor. Ao Senhor entrar em nós, Ele tem uma meta em nosso ser. Ele quer que Cristo seja edificado em nós, para que esse Cristo possa ser transmitido aos outros, e assim a igreja ser totalmente preparada. Mas para isso, temos que viver uma vida plenamente neste Espírito, este Espírito que dá vida. Ao Senhor trabalhar em nós, a igreja será edificada. O Senhor terá a sua noiva totalmente preparada e adornada. Essa é a meta do Senhor. Para isso, irmãos, vamos permitir o Senhor trabalhar em nós e vivermos plenamente neste Espírito que dá vida, por meio de invocarmos e desfrutarmos a todo momento a pessoa do Senhor. Amém, por esse trabalhar do Espírito em nós. Eu ganhei muito também com relação à humanidade refinada e perfeita do Senhor, que permitiu que Ele desse a cabo a esse plano e essa economia perfeita. No Antigo Testamento, os sacerdotes, eles comiam da oferta de manjares, que ela é tipificada por essa humanidade perfeita do Senhor. Mas aleluia, porque hoje nós podemos comer do Senhor como a nossa oferta de manjares e receber essa humanidade perfeita e maravilhosa. João 6,57 diz, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por causa de mim. Aleluia, porque nós vivemos por aquele a quem cremos. E hoje nós podemos ser a reprodução desse Jesus perfeito. E por mim mesma é impossível ter essa humanidade refinada, adequada e perfeita. Mas o desejo do Senhor é que Ele possa nos ganhar e possuir completamente. E basta-me me alimentar do Senhor e voltar o meu coração a Ele todos os dias.
Deus quer esse grupo que seja enchido com Ele e que o expresse, pois essa humanidade adequada, ela é a estrutura básica e a força da igreja do Senhor. É a força da igreja hoje. E aleluia que o Senhor Ele vai voltar não por causa do mundo tenebroso de hoje. Eu ganhei que na primeira vinda do Senhor, Ele veio resolver o problema do homem. Mas na sua segunda vinda, Ele vai resolver o problema de Deus. Ele vai resolver o que está em seu coração. Hoje o Senhor vai voltar por causa da sua igreja e a sua noiva. E o mais importante é que estejamos preparados. E por fim, 2 Pedro 1,19 diz: E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual fazeis bem em estar atentos, como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã nasça em vosso coração. Irmãos, precisamos estar preparados. O Senhor vem e nós precisamos ser essa noiva adequada e perfeita para o Senhor. Amém. Aleluia, irmãos. Eu ganhei que o Deus triuno é essencialmente um. E para levar a cabo o seu maravilhoso propósito, Deus é triuno. O Pai, o Filho e o Espírito, cada um tem uma função distinta. Em Efésios 1,4 diz: Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem mácula perante ele em amor. Esse versículo nos mostra o que o Deus Pai faz. Ele nos escolhe. Em Efésios 1,7 nos diz: No qual temos a redenção pelo seu sangue, o perdão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Esse versículo nos mostra o que o Deus Filho faz. Ele nos deu a redenção e perdoa os nossos pecados. E Efésios 1,13 diz: Em quem também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido nele, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Amém. Irmãos, o Espírito, ele nos sela, testificando que nós somos filhos de Deus. Amém, porque nós pertencemos a Deus. Amém. Amém. Aleluia pela crucificação de Cristo, que foi uma morte toda inclusiva. Eu desfrutei muito nessa Escola da Verdade sobre essa crucificação, porque eu já ouvi essa mensagem várias vezes, mas não com tantos detalhes, porque ele deu detalhe que bateram nos olhos do Senhor pelo que vemos, bateu nos ouvidos do Senhor pelo que escutávamos, bateu na sua boca pelo que falávamos. Colocaram a coroa de espinho pelos nossos pensamentos. Colocaram os pregos nas mãos pelos pecados das nossas mãos. E nos pés pelos pecados de onde levamos os nossos pés. E isso me tocou bastante, porque quando ele citou isso, ele nos disse, por causa dessas coisas, nos mostra que nós somos o pecado. Eu sou o pecado. Ninguém ensina uma criança a mentir. Ela nasce sabendo mentir. E por isso mostra que eu merecia ser pregada na cruz. No hino que a gente cantou diz: Tu fizeste tudo por mim, Senhor Jesus. E o que eu fiz por ti? Tudo que eu posso fazer, amado meu, é me consagrar a ti. Mas essa pergunta ficou no meu coração. E o que eu fiz por ti? Ele simplesmente nos amou e assim sofreu essa crucificação. E o irmão finalizou falando que justo morreu por injustos. E nos fez perguntas falando: o que eu vou escolher? Ou por quem eu vou viver? No versículo 1 Coríntios 15, 47 diz: O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. E aí ele perguntou: pelo primeiro ou pelo último Adão eu vou viver? Então nos resta somente nos consagrar ao Senhor. Amém. Amém. Aleluia pelo Deus triuno, pela pessoa e pela obra de Cristo. E com relação a essa obra do Senhor Jesus, o ponto crucial é com relação à sua crucificação. E um tópico da mensagem aqui diz sobre a serpente de bronze que foi levantada no deserto, lá no Antigo Testamento por Moisés. E nesse contexto, os filhos de Israel haviam pecado contra Deus. E por isso muitos deles morreram por serpentes e foram picados. E quando Moisés clamou a Deus com relação a isso, Deus disse para que Moisés levantasse uma serpente de bronze. E quem olhasse para ela seria perdoado e curado. E agora, no Novo Testamento, em João 3,14, fala: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Hoje podemos ver que essa serpente de bronze que foi levantada no deserto era uma tipificação de Cristo na cruz. Porque essa serpente, ela tinha a semelhança de serpente,
mas não tinha a natureza venenosa da serpente. Assim também, Cristo veio na terra por nós, e não tinha essa natureza de pecado, mas ele só tinha a semelhança de homem, mas não tinha pecado algum nele. E aleluia, porque o Senhor morreu na cruz por nós, mas nele não havia pecado algum. E eu queria apenas terminar lendo 2 Coríntios 5:21, que diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Aleluia, por tal obra na cruz por nós. Eu desfrutei da parte que Jesus era o único puro e sem pecados para ir à cruz por nós. Em Mateus, capítulo 16, a partir do 21, Jesus fala aos seus discípulos que ele precisa sofrer, ser rejeitado, ir à cruz e ser morto. Mas Paulo, preocupado, fala que ele não precisa fazer isso, que ele é um homem muito bom e que ele não merecia aquilo. Jesus fala: para trás de mim, Satanás, porque aquilo não era vontade de Deus, e sim a visão do homem. Jesus colocou a obediência ao Pai acima da sua própria vista. Normalmente, a gente coloca coisas pequenas e fúteis acima do Senhor, sem perceber. Por exemplo, quando a gente acorda, a gente pega o telefone em vez de se voltar ao Senhor. Que o exemplo da cruz possa nos ajudar a colocar Deus acima de tudo. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor por mais uma escola da verdade. Amém. O Deus triuno e a pessoa e a obra de Cristo. Isso é grandioso demais para o nosso entendimento, talvez. Mas Deus se tornou homem, Salvador e o Espírito que dá vida. Irmão, nós podemos ver isso, que foi uma coisa que me tocou muito. Naquele diagrama que todos nós conhecemos, que Deus se encarnou, teve um viver humano, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Aqui está a pessoa e a obra de Cristo. Tudo que eu preciso, ou tudo que nós precisamos, é conhecer essa pessoa. Aqui está todos os itens para que nós possamos realmente ser resgatados de nós mesmos. Aqui está tudo o que o Senhor quer para nós e o que Ele deseja para nós. O Davi disse aqui que ele deseja e ele vai edificar a sua igreja. É o desejo do coração dele. Sim. E o nosso desejo? Nós estamos cooperando com o Senhor? Nós estamos conhecendo o nosso Deus? O irmão disse que nós estamos aqui, lá na conferência, e aqui não é diferente. Nós estamos aqui para conhecer Deus. Quanto mais o conhecemos, mais nós crescemos. E quanto mais somos maiores, mais nos aproximamos dele. Que tamanho que nós estamos? Que tamanho que eu estou? Talvez a minha estatura pessoal não diz absolutamente nada para Deus. Mas que tamanho que é o meu coração para o Senhor? Eu entreguei totalmente o meu coração para o Senhor? Eu estou realmente tendo uma visão clara desse viver humano que Ele teve na terra? Foi o que muito me impressionou. O viver humano do Senhor. Não é só que Ele foi bondoso, que Ele fez milagre. Não, Ele foi um homem perfeito. Esse é o nosso modelo. Amém. O Senhor quer que realmente nós sejamos a cópia, a reprodução dele. E para isso nós precisamos, eu preciso muito mais, conhecer esse Deus. Amém. Que está aqui, nesse pequeno diagrama. Sim. Mas um Deus imensurável. Sim. Um Deus que criou todas as coisas, que se limitou dentro de uma barriga de uma pessoa. Sim. Se tornou homem para poder nos salvar, para poder morrer por mim. Ele não foi morto pelo homem, ele se entregou por mim. Ninguém o obrigou, ele simplesmente foi à cruz pelos meus pecados. Isso me impressionou muito. Ele não foi morto pelas pessoas. E esse hino que nós cantamos é muito impressionante. Os olhos realmente se merejam de água. Só quero ler uma parte desse hino que me tocou muito, profundamente. Como descrever os seus tormentos? Nós conseguimos? Claro que não. Que tu na cruz sofreste, meu Salvador, por Deus fostes moído. Sim. Só para salvar um pobre vil pecador. Amém. Sou eu. Amém. Louvado seja o Senhor. Sim. Que eu tenho certeza absoluta que todos nós que tivemos lá, e todos nós que estamos aqui,
o Senhor está crescendo um pouquinho mais em nós, para que nós possamos nos aproximar dEle. Amém. Nos aproximar dele. Amém. Nessa Escola da Verdade eu desfrutei um pouco sobre o Cristo ascendido, mas eu perguntei como desfrutar o Cristo ascendido na prática. E desfrutar o Cristo ascendido na prática é você desfrutar que há alguém no trono. Há alguém no trono que está cuidando de tudo. E em Hebreus 7:25 fala que ele vive sempre intercedendo por nós. E eu lembrei de quando Moisés, e Arão subiram ao monte, porque Josué estava numa batalha, e toda vez que ele levantava a mão para interceder, Israel prevalecia, mas toda vez que ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Só que nossas mãos são muito fracas, nós somos seres humanos, a gente não consegue ficar com as mãos levantadas assim o tempo todo, porque vai doer. Então, e Arão seguraram as mãos do Senhor, de Moisés, para sustentar as mãos dele lá em cima. Mas o Senhor, nosso sumo sacerdote, ele mantém sempre as mãos levantadas por nós, sempre intercedendo por cada um de nós. E porque ele está no trono, nós estamos aqui hoje na vida da igreja. Amém. Amém. Eu desfruto o aspecto com respeito ao Espírito, e em seus dois aspectos. Nós temos que o Espírito tem um aspecto essencial e o aspecto econômico. Esses dois aspectos são revelados na encarnação do Senhor e no seu batismo. Nós vemos que quando o Senhor foi gerado, a palavra diz que aquele ente santo foi gerado do Espírito Santo. E no seu batismo é dito que o Espírito desceu sobre ele. Se o Senhor fora gerado do Espírito, era necessário que ele recebesse o Espírito novamente? Não. Nós temos o Espírito em dois aspectos. O aspecto essencial, que foi o Espírito para gerar o Senhor, e o aspecto econômico para levar a cabo a sua obra nessa terra. Nós fomos batizados com o aspecto econômico no dia de Pentecostes, e para que nós levássemos a cabo a obra de pregação do Evangelho aqui nessa terra. Mas a obra de pregação do Evangelho não é algo que pode ser levado a cabo de maneira casual. Nós devemos desfrutar a palavra, ser preenchidos do Espírito no aspecto essencial para que nós possamos pregar o Evangelho. Nós temos que fluir essa vida. Irmãos, nós temos que ser sérios com a questão da pregação do Evangelho. Nós temos que considerar essa questão. Paulo declara em 1 Coríntios 3,12: Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque é revelado pelo fogo, e o próprio fogo provará a obra de cada um, de que tipo ela é. Nós temos que considerar o que nós somos, irmãos. Nós somos a árvore da vida, para que produzamos o fruto da vida. Se nós pregarmos o Evangelho de maneira doutrinária, cheio dos nossos conceitos, cheio do aspecto meramente escrito da letra, o aspecto logos, que tipo de fruto vamos produzir? Nós precisamos desfrutar a palavra para que haja pregação do Evangelho. O Evangelho tem que ser um fluir de vida. Amém. Realmente a gente tem que louvar a Deus, agradecer muito ao Senhor pela oportunidade dos nossos jovens irem para a Escola da Verdade. E hoje nós ouvimos tudo que eles ganharam, tudo que eles receberam. Será que os nossos ouvidos também estão abertos para ouvir o que nós ouvimos hoje aqui, para que essa palavra fique, no nosso coração e seja uma prática no nosso viver? Então, eu desfrutei muito nessa Escola da Verdade, vários aspectos, de Cristo, mas ele nos falou, o irmão, numa mensagem somente para os servidores, ele falou do ouvir. E eu aprecio muito uma palavra, que tem em Apocalipse 1:3, que fala: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, o irmão estava ressaltando o ouvir a palavra de Deus. E para ouvir a palavra de Deus, nós temos que ter ouvidos, que a mensagem, Cristo começa falando e termina o Espírito falando às igrejas. Então, nós temos que dar ouvidos ao que o Espírito fala às igrejas, porque o Espírito não para de falar, ele fala o tempo todo,
E ele, né, nessa reunião de servidores, ele iniciou falando assim: bem-aventurados aqueles que leem, ouvem as palavras de Deus e as guardam. Aí ele disse assim, que a gente tem, né, nós temos que querer ler e ouvir a palavra de Deus. Exercitar o nosso espírito para ler a palavra de Deus logo pela manhã. Aquele que fala à igreja é o Senhor, mas ao final o Espírito está falando. Porém, o falar começa com Cristo. E Cristo é aquele que veio cumprir o propósito de Deus. A palavra Cristo significa aquele que vem cumprir o propósito de Deus. O falar de Cristo é o falar do Espírito. Ó Senhor, sempre está falando conosco. Durante o nosso tempo com o Senhor, temos que ouvir o seu falar. Quem ouvir o falar do Senhor vai se tornar um vencedor nessa era. Ao ouvir o Senhor, Ele vai nos ajudar a ser um vencedor. Nossos ouvidos têm que estar abertos. Nós temos que orar: Senhor, abre os meus ouvidos para ouvir a sua voz. Desperta-me todas as manhãs para que eu ouça com ouvidos de eruditos. Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir o seu falar. Nós temos que pedir ao Senhor para ungir os nossos ouvidos e circuncidar os nossos ouvidos, porque muitas vezes a gente ouve, mas não ouvir o que o Senhor quer. Nós temos que ouvir essa voz no nosso coração e seguir aquilo que o Espírito diz. Não a nossa vontade, não aquilo que pensamos, não as nossas opiniões, não conjecturar com aquilo que o Senhor está nos dizendo, mas ser fiéis àquilo que Ele não está nos dizendo. Amém pela palavra do Senhor, amém por mais uma escola da verdade. Nós te amamos, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que escola da verdade. Essa foi a segunda vez que eu estava indo para uma escola da verdade do Deus Triuno, e eu pensava que eu já sabia tudo. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que eu não sabia nada. E o Senhor me ganhou em 2 perguntas. A primeira pergunta foi: como Deus é triuno? Eu nunca soube explicar como que o Pai, o Filho e o Espírito coexistem, coinerem, é 3-1. Eu nunca soube explicar. Mas em Colossenses 1:26 diz: o mistério que esteve oculto entre as eras. Irmãos, é um mistério tão profundo. E o Senhor me tocou que eu não preciso, o meu propósito aqui na terra não é desvendar esse mistério, e sim desfrutar desse Deus triuno. E uma outra pergunta que me ganhou muito foi o porquê Deus é triuno. E eu vi que o Senhor, Ele passou por um processo. Em João 1,14, o Senhor, Ele se tornou carne, Ele se encarnou, teve um viver humano perfeito, carregou nossos pecados na cruz, ressuscitou, ascendeu, e em 1 Coríntios 15:45b nós vemos que o último Adão se tornou o Espírito que dá vida. Mas, irmãos, para que Ele fez isso? Simplesmente para nos alcançar. Ele queria se dispensar para dentro de nós. E o Senhor, Ele realmente me alcançou nessa escola da verdade. E em 1 Coríntios 6:17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. E eu pude ver o Espírito do Senhor no Espírito dos irmãos, com tal pastorear, tal cuidado e tal amor. E dentre todas as situações, eu pude sair amando mais esse Deus triuno.